Existe identidade sem estereótipo? A teoria da identidade social é comumente considerada como a teoria mais importante no quadro atual dos modelos sobre as relações intergrupais em psicologia social. Ela estabelece um tripé entre três conceitos: categorização social, identidade social e comparação social. Para o psicólogo Henry Tajfel, a categorização social é concebida como um recurso de segmentação que classifica e ordena o ambiente social, gerando um sistema de orientação que auxilia a definição do lugar do indivíduo na sociedade. Assim, os grupos sociais participam ativamente da construção da identidade social dos seus membros. Podemos concluir também que um indivíduo, ao se definir, define os outros em um sistema pautado em categorias sociais. Já o estereótipo representa uma imagem mental reduzida de certas categorias sociais. Ele age como um padrão de significados usado por um grupo na dessignificação do outro. De acordo com a educadora infantil Alessandra Oliveira, o estereótipo resulta de instrumentos de um grupo e é construído para simplificar o processo das relações entre eles, e, nessa simplificação, justificar determinadas atitudes e comportamentos pessoais e coletivos. A pergunta que esses dois conceitos ocasionam é: se a construção de identidades e estereótipos são ambas baseadas na aglutinação de elementos de um grupo social, é possível fazer que os símbolos motivo de orgulho de um grupo não virem uma mera redução de quem eles são? O papel da ficção. Logo, quando entendemos o impacto de identidades e estereótipos na sociedade, é inevitável nos perguntar qual é a função da ficção nesse processo. Buscar retratar um grupo social em um produto cultural pode facilmente colocar os símbolos expostos ficarem numa corda bamba entre romantizar ou demonizar as suas características. Seja esse grupo formado por questões geográficas, étnicas ou sociais. E na construção da identidade baiana, não foi diferente. Um exemplo de dois produtos midiáticos que usaram dos mesmos símbolos ao retratar um grupo social foi o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, e o filme O Paió, dirigido e roteirizado por Monique Ganderberg, a despeito da imagem do povo baiano. Sobre o primeiro, a pesquisadora em História da Arte Brasileira, Neila Maciel, afirma que, entre outros tantos formuladores desse discurso, empenhou-se em definir o que teria tido como conteúdo profundo e verdadeiro na autêntica tradução do espírito do povo da Bahia. Logo, não é exagero que Jorge Amado tenha sido um dos escritores escolhidos para essa comparação, uma vez que a escolha de linguagem ao uso das referências do Estado foram pautadas na busca do retrato mais fiel possível do que seria a baianidade. No livro Capitão de Areia, Jorge Amado descreve a vida de um grupo de meninos abandonados que, em situação de rua, se veem obrigados a usar do furto para sobreviver. Consciente ou inconsciente, cada um de seus personagens retrata uma característica que povoa o imaginário da cultura baiana. Pirulito e Pedro Bala, com a religiosidade e o conflito harmonioso de orixás e figuras católicas. Gato com a libertinagem e o espírito de malandragem. Boa vida na vida boêmia de festas. Elementos juntos que têm a mesma força em Opaió. As interações de Reginaldo, católico, e sua esposa Maria, convertida da Umbanda, são reflexos desse conflito harmonioso. A festividade e a boemia marcam presença em cenas como os shows do cantor rock ou a bebedeira do Bar da Neuza. A ideia de libertinagem e o espírito de malandragem poderiam ser representados por Dandara e o personagem Queixão, que se diz empresário dela e protagonizou diversas cenas do gênero. A questão que fica é: se dois produtos ficcionais com 53 anos de diferença retratam os mesmos elementos para falar de Bahia, seria equívoco dizer que a ficção só retrata o que já está nas ruas e que já está no povo? O que de fato diferencia identidade e estereótipo na ficção? O pesquisador de literatura Joaquim Crones, em seu ensaio sobre a criação e estruturação da marca Bahia dentro do turismo brasileiro, fala sobre como o estereótipo fortemente mediatizado do baiano e da Bahia também tem a ver com as questões econômicas do Estado, tendo em vista que a marca Bahia utiliza da cultura baiana e afrodescendente para obter ganhos financeiros sem necessariamente ter um comprometimento social mais profundo. O que ele está afirmando não coloca em suspeita os elementos de Jorge Amado nem o roteiro do filme de 2007. É inegável a força das tradições afrodescendentes nos costumes da Bahia, seja na religiosidade,
nas festas ou até mesmo na situação social que coloca os personagens tão necessitados desse escapismo. É uma herança real. Esses elementos podem ser vistos em um dia comum na região, não foram escolhas especulativas dos autores. E se Jorge Amado ou Monique Gardenberg não inventaram o batuque, não inventaram o crime, por que esses elementos ainda são englobados em um conjunto de ideias que reduz esse grupo a uma alegoria? A resposta foi dada por Luiz Nova, que contribui com essa discussão ao afirmar que a baianidade é a representação da identidade afrodescendente no ambiente nacional, que influencia a cultura presente desde a religião, passando pelos costumes cotidianos até chegar à música. O professor universitário fala que esta identidade compartilhada advém da dinamização da história sociocultural real, que, quando unindo as características étnico-social da cultural afropopular, norteia as definições do perfil hegemônico, como ferramenta de afirmação política. Logo, é possível concluir que a baianidade contemporânea colocou a cultura do estado da Bahia dentro do cenário nacional para desenvolvimento da cultura espetacular, midiática e comercial. A resposta é que é impossível monetizar e comercializar para outros grupos a vivência de um grupo específico sem objetificar o que antes era genuíno e espontâneo. Retirando os debates éticos e históricos, sobra apenas a consumação de que certo ou errado, bom ou ruim, os elementos do que configura a baianidade, os símbolos que Jorge Amado escolheu para serem aderidos pelos personagens ou os cenários e figurinos do filme Opa e Ó, não foram planejados sobre uma redoma de realidade. A ficção interage com a realidade dessa maneira, a mostrando. Cabe aos outros grupos, os que não compreendem inteiramente os pesos culturais de cada um desses elementos, não caírem na tentação de usar eles para definir um grupo social específico, e sim usar destes símbolos para que possam entendê-los.